O Dan, né, que é psicólogo, trabalha com pessoas autistas, enfim, que convive no meio dessas pessoas e tem uma noção talvez muito diferente das outras pessoas. Dan, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Tudo bem, Thiago, e você? Tudo jóia, seja bem-vindo sempre. Dan, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, porque quando a gente fala em pessoas com deficiência, a gente vê a pessoa já, às vezes, adulta, às vezes um jovem, às vezes uma criança, mas a família dessas pessoas, às vezes, não é colocada como importante. E as famílias dessas pessoas são essenciais para que elas tenham um convívio melhor na sociedade e faz toda a diferença quando essas pessoas têm esse apoio inicial. Tô errado? Não, você está certíssimo. De fato, a família é o grande suporte da pessoa com deficiência. É ela que filtra ali, ela que vai buscar todos os apoios necessários para que essa pessoa se desenvolva. E uma das coisas que me chama a atenção é justamente quando a família recebe a primeira resposta, por exemplo, de um ultrassom, um médico, né, falando que essa criança vai ter uma deficiência. É um baque para a família, é um choque, né, que muitas vezes as pessoas não esperam tudo isso. Esse tratamento psicológico para a família dessas pessoas também é importante? Sim, sim, na verdade é muito importante. E aí você pegou no ponto crucial, que é quando eu recebo esse diagnóstico dessa deficiência, dessa alteração neurocognitiva, da deficiência física, os pais de fato ficam, né? Não esperavam aquilo, entram em luto, porque estavam buscando ali um filho ideal, idealizar uma criança de um outro contexto e de repente tem uma deficiência e começa a pensar no preconceito que essa pessoa vai sofrer ao longo da vida. Mas, em geral, o que acontece é que eles se deixam de lado e cuidam exclusivamente da pessoa com deficiência. Então é bom você falar nisso porque a gente só cuida quando nós estamos bem. E na grande maioria dos casos, a família de pessoas com deficiências, elas acabam esquecendo de se cuidar. Óbvio, fica ali abalado a psicológico, a questão, mas o foco é sempre o deficiente. E aí você acaba adquirindo, né, outros transtornos aí de humor, como depressão, ansiedade, porque o foco está sempre direcionado àquela pessoa. O ideal é buscar um equilíbrio, ou seja, eu me dedico, eu cuido da pessoa, mas eu também preciso me cuidar. Em geral, eles sempre buscam as terapias para o filho, para o irmão, e acabam esquecendo que eles também precisam de cuidados. É interessante a gente falar sobre a família dessas pessoas com deficiência, né? Hoje a gente está falando desse dia internacional, onde a gente comenta bastante, fala sobre eles. E quando a gente está pensando em pessoas com deficiência, a gente sabe que no Brasil aconteceram, na verdade, algumas leis, decretos que fazem com que essas pessoas realmente sejam inseridas de uma forma muito mais simples na sociedade, né? Que apareçam mais. Você, como profissional que trabalha principalmente com pessoas autistas e tudo mais, você vê que no Brasil a gente realmente está tendo algo para comemorar, algo que faça com que a gente veja que existe uma evolução na sociedade para a inclusão dessas pessoas com deficiência? Então, aí o nosso Brasil, em termos de legislação, ele é o melhor país do mundo para pessoa com deficiência. Isso a gente não tem dúvida. O problema está na prática, né? Quando essas leis vão se tornar efetivas. E aí o que a gente precisa entender é o seguinte: as leis estão ali, mas quando há só o cumprimento de lei, pura e simplesmente porque eu fui obrigado, a gente acaba impactando na vida dessas pessoas. Por isso que esse dia hoje ele existe, né? A ONU estabeleceu esse dia para a gente discutir, trazer para a sociedade a importância, porque não adianta eu ter uma lei, um decreto, e as pessoas fazerem apenas porque são obrigadas, né? E aí gera um gap entre a lei e a execução. Por isso que hoje a gente fala de acessibilidade, né? Quando a gente fala de inserção da pessoa com deficiência na sociedade, a gente está falando de acessibilidade, não daquela acessibilidade de corredor, de escada adaptada, de banheiro adaptado. É um outro tipo de acessibilidade. É aquela acessibilidade atitudinal. É como você se coloca diante da pessoa com deficiência. Ontem, inclusive, eu conversei com o Denner, né? Foi uma indicação sua também. Eu achei bem bacana a gente falar sobre aquele assunto. Esse assunto, na verdade, né? Só que de uma questão de uma área mais jurídica, talvez. E eu até conversei com ele sobre essa questão
a pessoa estaria inserida na sociedade, porque às vezes ela vai utilizar um ônibus, tem a plataforma para que ela ela consiga entrar no ônibus de cadeira de roda, mas ela não consegue fazer sozinha, ela depende de uma outra pessoa para fazer esse tipo de situação. Então, talvez precise essas questões serem melhoradas, aperfeiçoadas, para que sim, essa inclusão realmente aconteça, não é? Exato, porque assim, a gente pode ter um ônibus super adaptado, que essa pessoa consiga subir, mas se eu não tiver condições de subir, acessar esse ônibus sozinho, mas tem alguém do meu lado que sequer está olhando que eu preciso de ajuda, a gente não está inserindo. Por isso que o grande debate é a acessibilidade atitudinal, que diz respeito ao comportamento da sociedade, né, sem preconceitos em relação às pessoas com deficiência, sem os rótulos, sem aqueles estigmas, sem aquela discriminação. Porque as pessoas costumam olhar com uma certa pena, né? Ah, ele não usa cadeira de roda, ah, ele é autista. Não, uma pessoa que está com aquela condição, ela tem todas as condições necessárias para viver ali de forma adequada, o que ela precisa é que a sociedade se ajuste. Mas aí a gente vem sempre acompanhando aquilo, coitadinho, precisa sempre de um apoio. E se precisar, ok, as pessoas precisam de ajuda, eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, por que não ajudar? Né? Então pode estar o ônibus perfeito ali, mas eu já vi pessoas não acessando o ônibus que não tinham condições de subir, de apertar a plataforma, de cadeira. Então é importante que as pessoas percebam que nós todos somos responsáveis por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais inclusiva, por uma sociedade mais justa, né? Porque a gente não sabe o que acontece. Então hoje você está aqui, a gente não tem nenhum parente com deficiência, né? Mas amanhã pode ser que isso mude. E aí eu preciso mudar. Então, a acessibilidade atitudinal das 7 que a ONU propõe é a mais importante. A arquitetônica a gente já conseguiu, né? Aí 90% do país está bem adaptado. Mas falta a gente mudar algumas questões de atitude, essas barreiras nossas que impedem o acesso, que impedem, de fato, a participação protagônica da pessoa com deficiência na sociedade. E você falou essa questão, eu acho interessante também, essa análise que a sociedade como um todo precisa, né, não haver com tanta discriminação essas pessoas, mas os profissionais da saúde também, eles têm que ter um treinamento muito forte, muito intenso, para saber lidar com essas situações, com essas pessoas, às vezes as dificuldades de locomoção num hospital, numa clínica. Então, os profissionais de saúde, eles precisam, na verdade, desse estudo, esse conhecimento contínuo para também saber atender essas pessoas, não é? Sim, isso é extremamente importante. A gente já está falando de acessibilidade metodológica, ou seja, o profissional se prepara para atender essa população de forma adequada, para atender como ela de fato merece, né, em todas as suas dificuldades, todas as suas potencialidades. Então é importante que não só os profissionais de saúde, mas todos os outros, porque essas pessoas se relacionam, né? Vai ao escritório de advocacia, vai ao restaurante, ela viaja, então todo mundo tem que se preparar para receber. Então as metodologias têm que estar prontas, estão descritas aí, para que essa pessoa receba. Hoje no Brasil tem vários grupos de mães que fornecem, inclusive, treinamento, né, para agências de viagem, para lojas de shopping, de como receber a pessoa com autismo, a pessoa com deficiência intelectual mais grave, de como receber essas pessoas para que, de fato, elas se sintam pertencentes àquele ambiente e aproveite todas as possibilidades ali diante da sua condição e do seu perfil. Mas é muito importante isso, prepara o profissional, seja na área da saúde, da educação ou em qualquer outra, isso já facilita muito, é uma ponte entre a exclusão e a inclusão em uma vida mais digna. E aí eu vou te perguntar mais uma questão também que é importante. Muitas vezes essas pessoas que sofrem algum tipo de discriminação, aquele apontar o dedo, aquela risada, eu lembro de algumas situações onde pessoas, se não me engano, uma menininha que era autista, ela estava no metrô, estava no trem, não lembro, e alguém começou a tirar sarro dela. Enfim, essas questões que existe esse apontamento do dedo, essa discriminação, pode influenciar no aprendizado dessa criança, no futuro dela, como a socialização ser prejudicada, o aprendizado ser prejudicado por conta dessas questões aí de discriminação? Sim, não só impacta na aprendizagem, mas como impacta na vida dela como um todo.
porque são questões que vão marcar, né? Então, eu tenho uma condição que me diferencia dos outros, mas eu sou, né, humano igual todo mundo, mas as pessoas me tratam diferente. E aí, óbvio, eu vou ter momentos que eu posso desenvolver bloqueios emocionais que me impeçam de acessar a escola, de ir ao trabalho. Então é importante que a gente discuta essas questões de bullying, e também o Denner veio a entrevista dele ontem, que esse tipo de discriminação contra a pessoa com deficiência é crime, né? Então a nossa famosa psicofobia. Qualquer atitude relacionada à pessoa com deficiência ou que tem ali um transtorno de origem mental é crime. Então as pessoas precisam se responsabilizar. Por isso que é importante a consciência de todo mundo para facilitar a vida dessas pessoas. Então vai impactar sim na aprendizagem, vai impactar nos relacionamentos pessoais, vai impactar na saúde mental dessa pessoa, né? Porque você está sendo apontado o tempo todo ali, em vez de ser acolhida. E não é essa pessoa que precisa se adaptar à sociedade. A sociedade se adapta para receber. Então é importante que a gente pense que olha o quanto você pode trazer de prejuízos ali, seja cognitivo, emocional, para uma pessoa que está apontando uma diferença. E é aquela famosa, eu tô brincando, ou então é aquela coisinha, coitadinho, né? Porque fica entre o preconceito e o tratar com carinho. Mas aquele carinho, a gente percebe que é um carinho capacitista, ou seja, as capacidades estão ali acima do que aquela pessoa representa. E muitas vezes, se eu tiver os apoios necessários, eu vou desenvolver uma vida funcional, dependendo, óbvio, ali dos meus apoios necessários, mas, ainda assim, eu tenho sentimentos, eu não sou uma pessoa, eu não sou um ET, né? Então, assim, eu vou sentir, como você vai sentir se alguém te apontar, como o pessoal que está assistindo em casa, os pais vão ficar tristes para além dos filhos. Então, é se colocar no lugar do outro, ou seja, é visibilidade, é empatia. Eu preciso ter empatia pelo outro, eu não sei o que o outro está passando ali. Em muitas deficiências, hoje, especialmente o autismo, né, ele não é uma deficiência visível. E aí que as pessoas também fazem uso disso para fazer aquelas famosas brincadeirinhas. E aí a gente tem que abrir aspas. Brincadeira é quando os dois se divertem. Quando um está sofrendo, aí já não é mais brincadeira, aí já entra no outro rol, que é crime, que é discriminação e é bullying. Então tem que ter cuidado, as pessoas sentem, isso impacta na vida da pessoa com deficiência ou na vida de uma pessoa típica como nós aqui. Vai impactar sim. Você sabe que quando você falou, quando você iniciou falando, às vezes eu não tenho ninguém da minha família que seja deficiente, você também não. Mas aí quando você vai em uma PAI, é a nossa última pergunta aqui rapidinha, mas eu já fui na PAI aqui em Cascavel e você vê a quantidade de pessoas, né, que são deficientes, como você falou, intelectualmente, às vezes física. Aí você se dá conta de que a gente não presta atenção, né, em todas essas pessoas, e você começa a se perguntar por que eu não vi antes todas essas pessoas, né? Então é importante a gente falar, debater sobre esse assunto, porque às vezes não faz parte do nosso dia a dia, mas faz parte do dia a dia de muita gente, né, Dan? Isso. Então é importantíssimo esse espaço que está dando para a causa, porque no Brasil são 25 milhões de pessoas deficientes. 25 milhões, ou seja, elas não estão só nas APAES, né? Elas estão por aí. A gente não se dá conta porque é aquilo que eu disse, eu não tenho ninguém muito próximo. Raramente eu tenho ali na escola, dificilmente eu vou ter no mercado de trabalho. Quando eu tenho, é sempre exceção. A gente precisa naturalizar a existência dessas pessoas para diminuir os estigmas, para diminuir os preconceitos, e aí a gente avança enquanto uma sociedade progressista que se preocupa de fato com o outro e mais empática. Então, o papel da imprensa, de fato, é isso: oportunizar espaços para que essas pessoas sejam vistas, né? Para se coloque a condição dela e que aí uma pessoa que está assistindo agora pense, reflita, e aí a vida vai melhorando para todo mundo, para mim, para você e para as pessoas com deficiências como um todo. A gente vive num lugar melhor. Beleza, Dan, eu queria agradecer demais a sua participação hoje aqui junto com a gente. Falar sobre esse assunto é importante sim, como você acabou de falar. Gosto de sempre trazer esses temas que falem sobre pessoas, né? Sobre como nós somos na sociedade, como nós estamos inseridos nessa sociedade aí que tem tanta gente diferente e que é importante a gente falar sobre todos eles. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, até mais. Até uma próxima oportunidade, sempre trazendo muitos assuntos interessantes pra gente, tá certo?